No dia 13 de fevereiro de 1970, uma sexta-feira 13, Black Sabbath lançou seu primeiro álbum e com ele surgiu um dos maiores mistérios da história do rock. Afinal, quem é aquela mulher na capa do primeiro disco da banda? Todo mundo sabe que aquela mulher é a primeira esposa do Bill Ward. Nada a ver isso aí, mano. Todo mundo sabe que o cara tirou foto daquele lugar macabro lá, aquele castelo, sei lá o que. E aí na hora que ele revelou o filme que apareceu aquela mulher e aquele corvo lá, sabe? Tipo, Black Sabbath é muito mal, cara. É muito mal. Aquilo é coisa do demônio, velho. É um demônio. Puta, mano. Você só fala besteira, velho. Nada a ver isso aí. Todo mundo sabe que é o Ozzy vestido de mulher lá. Ele tava vestido de bruxa. O Ozzy era doidão e ele se vestiu de bruxa e tirou aquela foto lá. Todo mundo sabe disso. O local escolhido para cenário da capa do álbum foi um moinho inglês, cuja construção teve início no século XV. O nome do lugar se chama Maple Durham. O Black Sabbath escolheu esse lugar por uma razão muito especial. Na verdade, eles não escolheram. Quem escolheu o cenário foi o fotógrafo Keith Macmillan. Ele foi contratado pela Vertigo para fazer a capa do álbum. Ele nem conhecia os caras do Black Sabbath. A gravadora mostrou para ele o som, falou: ó, essa é a banda, esse é o som, faz o que você quiser. E ele conhecia Maple Durham porque ele tinha uma namoradinha que morava ali por perto e ele costumava ir lá para namorar com ela. O lugar estava bem abandonado na época, né? E transmitia aquele clima de terror e tudo mais. O Keith Macmillan, ele era fã de surrealismo e ele gostou muito da proposta da banda e ele quis passar com a capa a letra de Black Sabbath, né? Que fala sobre a figura de preto que está me encarando. Para isso ele pensou em utilizar um modelo bem franzina, que ele queria que o ambiente, a localidade, tivesse uma proporção maior do que ela realmente tinha. Então por isso ele escolheu ele ligou para uma agência de modelo e pediu uma modelo bem franzina, bem magrinha. E aí eles mandaram para a produção um modelo chamado Louise Livingstone. Ela tinha mais ou menos 18, 19 anos e ela era muito franzina, ela era atriz também, além de modelo, e sempre fazia papel de criança nas produções que ela participava. Quando o Keith Macmillan viu, ele falou: essa é a modelo que eu quero. Maple Durham fica mais ou menos a 1h30 de Londres, por isso eles saíram 4 horas da manhã naquele dia para fazer a produção. E era um dia que estava muito frio. Além da modelo, o Keith Macmillan levou um corvo empalhado, que você pode conferir na contracapa do álbum. E agora o grande mistério dessa capa é o que a modelo estava segurando no momento da foto. Segundo a modelo, ela só estava com os braços cruzados porque estava muito frio naquele dia e ela estava tentando se aquecer. Segundo o Keith Macmillan, ela estava segurando um gato vivo que ele pegou emprestado de alguém que ele não lembra quem que era. Mas anos 70, você sabe como é meio confuso para esse pessoal que é artista. Quando a banda voltou de turnê da Europa, eles acharam incrível aquela foto. Era um álbum com capa dupla que se abria e na parte interna era toda preta com uma cruz invertida em branco. Ideia dos caras da gravadora. O pessoal da banda curtiu a capa, curtiu aquele clima de Maple Durham, curtiu a modelo, curtiu a produção, mas eles acharam meio estranho aquela cruz invertida. Inclusive, tanto o Ozzy, quanto o Geezer, quanto o Tony Iommi disseram várias vezes que eles ficaram um tanto quanto constrangidos, afinal eles tinham sido criados em famílias católicas, né? E eles queriam pegar o álbum e mostrar pro pai, pra mãe e tal. O Ozzy comenta até na biografia dele que na hora que o pai abriu o álbum, olhou pra cara dele, aí o Ozzy ficou com puta vergonha. A cruz invertida também trouxe vários problemas pra banda no futuro, porque a galera ficou pensando que eles eram satanistas e tal, que não era bem essa a proposta. Mas a gente pode falar sobre a criação do álbum em outro vídeo. Então é isso, gente. Não era a primeira esposa do Bill Ward, não foi uma bruxa que apareceu no momento que o filme foi revelado, e também não era o Ozzy vestido de mulher. Era uma modelo contratada para fazer a capa do álbum. Detalhe, a banda não sabia quem era a modelo e diz a lenda que ela foi num show da banda no meio dos anos 70 vestido com a mesma roupa que ela tinha usado para fazer a capa e se apresentou para os caras da banda e falou: oi, eu sou a modelo que foi fotografada
na capa do primeiro disco de vocês. E foi aí que os caras conheceram a modelo. Bizarro, não? E sim, era o Jill vestido de elfo no primeiro disco do Elf. Olá, meu nome é Eduardo de Souza e este aqui é o Sabablabla. Há exatos 55 anos, numa sexta-feira 13 de fevereiro de 1970, o Black Sabbath assombrava o mundo com o lançamento do seu primeiro álbum. E hoje, dia 13 de fevereiro de 2025, essa data não poderia passar em branco, não aqui nesse canal. Eu pensei em fazer um outro vídeo falando sobre o álbum, sobre algum fato interessante desse álbum, mas nós já temos alguns no canal e eu resolvi fazer uma homenagem ao Sabablabla, republicando este, que vocês acabaram de assistir, que foi o primeiro vídeo aqui do canal e foi lançado mais ou menos nessa época, há 2 anos. Foi um vídeo feito praticamente de improviso e com parcos recursos tecnológicos. E apesar de ter muitos comentários positivos, o pessoal sempre costumava deselogiar a qualidade do áudio porque o áudio estava muito baixo. Felizmente, com o avanço da tecnologia, nós conseguimos recuperar o áudio desse vídeo e como eu considero esse um dos meus vídeos favoritos, eu resolvi republicá-lo com o áudio corrigido. Espero que vocês tenham curtido essa reedição e a gente se vê numa próxima. Valeu!